E o pior barulho, meus irmãos, e vocês hão de convir com o padre, o pior barulho não é o que entra pelo ouvido, é o que está dentro de nós. É o barulho dentro de nós, é a inquietude dentro de nós, é a tempestade dentro de nós, é a tristeza, o pensamento que não para, mente acelerada, ansiedade, preocupação, medo. Então a gente não vê as coisas de Deus assim. Deus, Jesus está falando, o reino de Deus é como a semente, ela vai germinando. Você olha para a terra, você não está vendo nada, mas lá embaixo tem vida, tem raiz, está germinando, está crescendo. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no santuário, você que está conosco agora ao vivo da sua casa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos no 11º domingo do tempo comum, e o Senhor nos faz um convite a olharmos para este mundo com esperança e confiança. Deus nos conduz à felicidade plena. Meus irmãos, já disse algumas vezes e repito, para os que estão aqui, para os que estão em casa: acorda enquanto há tempo. Felicidade sem Deus tem data de validade. Felicidade sem fé tem início, meio e fim, e o final não é nada bom. É preciso encontrar o sentido da nossa vida em Jesus Cristo, nosso Senhor, caminho, verdade e vida. Nós cantamos tão bonito hoje o Salmo 91. Como é bom agradecermos ao Senhor. Vamos repetir isso? Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecer. Como é bom agradecer. Repita. Como é bom agradecer. Você é uma pessoa agradecida? Na sua boca tem um muito obrigado. O Deus lhe pague. Gratidão. Como é bom agradecer. Como é ruim reclamar. Como é ruim reclamar. A pessoa que agradece, ela alegra o coração de Deus. A pessoa que reclama, além dela não alegrar o coração de Deus, ela atrai coisas ruins para a sua vida. Se você quiser uma receita, e eu lhes dou aqui a receita pronta para atrair coisas ruins para a sua vida, para atrair verdadeiras desgraças na sua história, seja uma pessoa que reclama. Fica olhando a pessoa que reclama lá na sua família, lá na sua casa, lá no seu trabalho, como que a vida dela é mais difícil, como que as coisas para ela são mais agarradas, como que a coisa não anda para ela. Só que ela reclama, ela atrai a coisa ruim e ela reclama dizendo: não falei que não ia dar certo? Não falei que para mim é mais difícil? Não falei que a minha vida é mais complicada? E ela não vê que é a reclamação. Como é bom agradecer. Como é ruim reclamar. Como é bom agradecer o Senhor. Como é ruim reclamar da própria vida. Jesus, ele, como um sábio, como um rabino, ele gosta muito de enigma. Enigma. Não sei se você, no seu tempo de escola, tinha isso. Quando eu estudei na Escola Estadual de Itaúna, na minha 5ª série até o 3º contabilidade. Na época era científico, 2º grau, né? E tinha uma revistinha, eu não me lembro o nome da revista, mas toda a última página era o enigma da esfinge. Aí eu tinha uma professora que ela sempre colecionava esse enigma e de vez em quando ela punha no quadro de aviso. A menina ficava doida, né? A gente ia, lia o enigma e ficava tentando resolver. Ela colocava numa semana e ela dava o resultado na outra semana. Às vezes acertávamos, às vezes passávamos longe. Mas o que é o enigma? É um ensinamento oculto. Ele não é revelado. Você conta sem contar, você fala sem falar, você ensina sem ensinar. Jesus, ele pregava por parábolas. No Evangelho de Marcos, Marcos insiste muito que Jesus não falava abertamente. Ele ficava jogando enigmas. Na Bíblia, a palavra enigma é equivalente a parábola, que pobremente traduzido por história. Não era uma história, era mais do que isso, era uma parábola. E qual é a intenção da parábola? Fazer pensar. Se Jesus falasse as coisas abertamente, as pessoas podiam receber aquilo com superficialidade. Não, Jesus fazia o que o Império Romano, o que o judaísmo não gostava, levar as pessoas a
pensarem. Às vezes, o discurso de Cristo é aberto, às vezes é enigmático. Para o Evangelho de Marcos, sempre enigmático. Ele vai contar o sentido só para os 12. É assim que termina o Evangelho. Jesus só falava por meio de parábolas, mistério, enigma. Mas quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo. E no Evangelho de hoje, Jesus conta 2 parábolas. A primeira é de simples assimilação, como a segunda. Jesus vai dizer que o reino de Deus é como alguém que espalha a semente. Ponto final. A única coisa que cabe ao ser humano é espalhar a semente. O que é espalhar a semente? É falar de Jesus, é convidar as pessoas para a igreja, é dar o testemunho cristão, é viver uma vida de santidade, é buscar a virtude, é espalhar semente. Aqui não se fala sobre o cuidado com o terreno, tirar as ervas daninhas, tirar os espinhos, tirar pedras, colocar adubo, virar a terra. Não se fala nada disso. Não se fala sobre as intempéries do tempo, granizo, chuva, vento, seca, alagamento. Não se fala nada disso. A única coisa que Jesus fala, o reino de Deus é como alguém que espalha a semente. Jesus é o primeiro a semear. Ele semeia pela palavra. Ele vai dormir. Quem vai dormir? Quem espalhou a semente. Ele dorme e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando, a semente vai crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz fruto. É o mistério de Deus. O que Jesus está ensinando para nós? Que por mais que o mundo pareça estar perdido, por mais que você veja as coisas cada dia piores, nós como cristãos, como católicos, como seguidores de Jesus, podemos dizer assim: nós não estamos vendo, mas a semente está germinando. O reino de Deus está crescendo. Só que Deus, ele tem uma qualidade que o mundo não gosta mais. Deus, ele é muito silencioso. Ele é misterioso, ele é oculto. E nós vivemos uma época de muito barulho, Ontem mesmo, estava à tarde fazendo visita a uma senhora enferma, ali perto da Praça do Santuário, Santo Antônio. A hora que eu saía da casa dela, passou uma moto, mas no grau. Aí o neto dela falou, eu falei: nossa, mas que altura! Ele falou: sabe o que é isso? Eles tiram o abafador, eles compram a moto e eles tiram para fazer ainda mais barulho. Ou seja, quanto mais barulho, mais legal. O negócio tem que escrachar. É um mundo que nós estamos. Quantas vezes você ouve, isso eu não entendo, né? Eu posso ser bobo, eu sou, mas eu não entendo certas coisas não. Pessoal aqui de Divinópolis, estou falando que eu moro aqui, eu vejo de vez em quando o pessoal no centro, com umas caminhonetes grandes, deve ser para chamar atenção para caminhonete, né? Um carro melhor, um som estridente, mas alto, mas quase que balança a janela da sua casa. E você nota, meu filho, o pessoal que faz isso, eles não querem escutar música alta. Porque quem quer escutar música alta, coloque o foninho e põe no talo. A pessoa ficar surda, é problema dela. Não. Ela não quer escutar. Ela quer que você escute, ou que você veja que ela está escutando, ou que você olhe que ela está passando. Mundo barulhento, moto, som. Não sei na sua família como é, mas na família de muita gente só funciona no grito, no berro. É o pai gritando de um lado, é a mãe gritando do outro, é os filhos gritando do outro. Então a gente acostuma com um mundo muito barulhento. Tudo é muito barulhento, tudo é muito alto. E Deus, ele vai no silêncio. Ele vai no silêncio. Tem uma história que um abade levou um monge para uma floresta e falou com ele assim: o que você está ouvindo? Ele falou: estou ouvindo um passarinho cantando, estou ouvindo um lobo uivando. Não. Isso aí todo mundo ouve, mas preste mais atenção. Estou ouvindo a brisa nas folhas, o vento na grama. Não. Eu quero mais. Estou ouvindo ao longe uma cachoeira e o som de águas. Mais. Depois de muito tempo em silêncio,
ele disse: estou ouvindo a floresta que cresce em silêncio. Aí o monge disse: agora você está preparado, você está ouvindo o que somente aqueles que calam por dentro escutam. E o pior barulho, meus irmãos, e vocês hão de convir com o padre, o pior barulho não é o que entra pelo ouvido, é o que está dentro de nós. É o barulho dentro de nós, é a inquietude dentro de nós, é a tempestade dentro de nós, é a tristeza, o pensamento que não para, mente acelerada, ansiedade, preocupação, medo. Então a gente não vê as coisas de Deus assim. Deus, Jesus está falando, o reino de Deus é como a semente, ela vai germinando. Você olha para a terra, você não está vendo nada, mas lá embaixo tem vida, tem raiz, está germinando, está crescendo. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Olhe como que a parábola de Jesus é inteligentíssima. O que cabe ao homem? Semear e colher. O que cabe ao homem? O início e o fim. Todo o meio cabe a Deus. Todo o processo cabe a Deus. A nós a esperança orante. É por isso que na parábola de Jesus, ele não diz, ele acorda e vai dormir, é dia e noite. Não, ele faz o contrário, ele dorme e acorda. Não é acorda e dorme, ele dorme e acorda. Não é dia e noite, é noite e dia. Por quê? Eram os dois momentos de oração no templo. Porque à noite, às 18 horas, já era o outro dia. Para o judeu, o dia não começa à meia-noite, começa às 18 horas. Mas já é o outro dia sem luz, porque ele vai ficar 12 horas no escuro, das 18 horas às 6 da manhã. Aí começa o novo dia, que já começou às 18. Por isso noite e dia, por isso dorme e acorda. São os dois momentos de oração crucial na vida do judeu. Hora que o dia está indo e hora que o dia está chegando. E a oração é sobre o quê? Agradecer. Como é bom agradecermos ao Senhor. A hora que o dia está indo embora, ele agradece o dia que viveu. Quando o sol está nascendo, ele agradece o dia que vai viver. Então este é o ciclo. E para aquele que ora, para aquele que agradece e para aquele que acredita, você não sabe, mas Deus está germinando coisas novas na sua vida. Quando eu era estudante de teologia em BH, algumas vezes nós fomos ao Palácio das Artes ver lá alguns espetáculos, tudo muito bonito, né? O que eu mais gostei foi a ópera Aida, do Egito, né? É longa, lindíssima. E tem cavalo, tem aquelas colunas enormes do Egito, tinha Anubis, aquela coisa toda. O que a gente não sabia, e hoje eu sei porque eu assisti, de vez em quando vinha um tenor, uma soprano cantar. Então eles iam cantando, eles chegavam na frente do palco, nos encantava com a sua voz, aí a cortina fechava. E ele cantava, aí passava soldados, né, e pessoas com balaio, você ficava encantado com aquilo. Quando ela estava no fim do canto, a cortina voltava a se abrir. Só que quando a cortina abria, tinha um mistério revelado. Qual é o mistério? O cenário tinha mudado. A gente não vê que a cortina de veludo fecha. Por que a cortina fecha? Porque o pessoal está mudando o cenário. Era o palácio de Faraó, aí aparece uma praça, aí aparecem as pirâmides, etc. Eu tomei isso para a minha vida. Ah, meus irmãos, quando na nossa vida uma cortina se fecha, não é para você ficar triste, nem em depressão e nem ficar preocupado. Tenha certeza, Deus está mudando o cenário. E quando a cortina se abrir, tudo estará melhor do que antes. Até lá, dorme, acorda, noite e dia, oração. Você não está vendo, mas escute o que o padre está falando. Não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo. Deus está fazendo na vida de todos nós. Noite, dia, dorme, acorda. Quando você assustar, tem flor, tem fruto e tem colheita. Jesus está ensinando como que o reino de Deus, ele acontece. Não é porque nós não estamos vendo que Deus não está trabalhando. Não é porque nós não conseguimos pegar no reino que Deus não está realizando. A segunda parábola, a gente só entende indo à primeira leitura. Então eu vou à parábola,
e vou à primeira leitura. Eu estou no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 26 ao 34. A segunda parábola é: com que poderemos comparar o reino de Deus? O reino de Deus é como um grão de mostarda. É a menor semente, né? Menor semente. Que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. O final é feliz. Como a primeira parábola, o final é feliz. Para nós hoje, rapidamente, qual seria a interpretação desta parábola sem olhar o texto originário, que é a primeira leitura? A interpretação seria: Deus pega coisas mínimas para realizar o seu plano. Deus precisa da nossa fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, para que daí ela cresça. O sentido está certo e a interpretação não está errada. Mas para você entender o impacto desta parábola há 2000 anos atrás, você precisa entender a cabeça do judeu de 2000 anos atrás. Porque quando você vai ao livro do profeta Ezequiel, que é o profeta da esperança, ele fala de um império, de um reino de Deus, de algo que vai acontecer, não como um grão de mostarda. Na cabeça do povo da antiga aliança, o reino de Deus seria grande e maior que o reino da terra. Por isso, na primeira leitura, ele não fala de grão de mostarda. Ele fala de quê? De cedro. Toda vez que o Antigo Testamento fala de cedro, ele está falando de grandeza, de poder. É o símbolo do império. Tanto que nós ouvimos no Evangelho: o justo crescerá como a palmeira. Palmeira cresce para cima. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano, grandioso. A casa do Senhor estão plantados, nos átrios do meu Deus florescerão. Imagina você, um judeu do primeiro século, esperando a realização do reino de Deus. Você quer um reino de Deus grandioso como cedro. Naquela época, quando alguém queria abençoar alguém, um sacerdote, por exemplo, lá do templo de Jerusalém, o sacerdote abençoava as pessoas. Além da bênção de Araão, ele dizia que você cresça como um cedro. Você levava um bebezinho, o sacerdote abençoava. Que neném bonitinho, que ele cresça como um cedro. Eu estou abrindo aqui um negócio, que esse negócio cresça como todo mundo gostava. Cedro, alto, grande. Eu fiz uma pesquisa, porque eu não sabia de cor, né? Mas eu li aqui, que o cedro, ele chega entre 30 e 40 metros de altura. Imagina o tamanho de uma árvore de 40 metros de altura. Cresça como... Aí vem Jesus. O reino de Deus eu sei, como cedro. Não. É como um grão de mostarda. É como uma sementinha plantada. Falta de graça. A gente sempre achou que era um cedro. Jesus vai mostrar que coisas grandes, que são grandes, é uma evidência. Mas coisas insignificantes, que se tornam grandes, é graça. Se você pega uma pessoa muito inteligente, e ela fala 4, 6 línguas, tem PhD, dá aula em grandes universidades, você não se assusta, porque ele é muito inteligente. E aquele que é muito inteligente, muito fará pela sua inteligência. Agora, se você pega um Pedro da vida, um Tiago, um Mateus, pescadores, sem cultura, Mateus, um larápiozinho dos impostos, e você vê Jesus trabalhando naqueles homens, e os 12 de ontem, hoje a nossa fé é mais de 1 bilhão de católicos. Você nota que Deus, ele não pegou o grande para fazer coisa grande, ele pegou o grão de mostarda para fazer coisas grandes. Aí o milagre ainda maior. Tem uma historinha, lembrei agora, essa nem estava programada não, mas é boa. Conta-se que um ateu chegou perto de um padre, para acabar a fé do padre, sabe? Falou: padre, vem aqui. O padre: pois não, eu não creio em nada, mas eu queria te fazer uma pergunta. É verdade
que Moisés abriu o mar vermelho e atravessou a pé enxuto, aquele povo todo? O padre: é verdade. Pois é, padre, eu estudei e eu estive lá. O senhor sabia que há uma época do ano em que o mar ele recua um pouco e há um caminho no meio do mar que a água não passa de 60 centímetros? O padre: não me fale isso. Então o senhor vê que o milagre da Bíblia não é o padre. Meu Deus, o meu Deus é mais poderoso do que eu pensava. O ateu: uai, padre, como assim? Meu filho, porque na Bíblia fala que são 2 paredões de água. Para destruir um exército egípcio com 2 paredões de água é fácil. Agora, para afundar o faraó e o exército com 60 centímetros de água, Deus é mais poderoso do que eu pensava. Então veja, para a pessoa que crê, ela enxerga o milagre até para aquele que não crê. Então Deus trabalha no pouco, no pequeno, e os milagres são grandiosos. Aqui, meus irmãos, nós temos a mostarda, ela chega a 1,5 metro. Um pé bem grande de mostarda chega a 3 metros. E olhe lá, 3 é muito. O cedro chega a 40 de altura. Jesus não compara o reino de Deus com o cedro, mas com mostarda. E nós temos no capítulo 31, anote aí, Ezequiel 31, 1-9, depois você leia, falando a respeito do cedro, que até no jardim do Éden, no paraíso, as outras árvores tiveram inveja do cedro. Aqui nós precisamos ir a Santo Agostinho. Ele vai dizer que se o reino de Deus é a semente de mostarda, quem seria o cedro? Seria o próprio Cristo. Ele que é grande e se fez pequeno. Ele que é Deus, cedro, mas se fez um de nós, um grãozinho de mostarda. Eu fico vendo, gente, a gente não pode falar demais não, a gente cria inimizade, né? Eu fico vendo um pessoal com o nariz em pé e falando assim, essa frase eu acho muito feia. Você sabe quem sou eu? Você sabe com quem você está falando? Tinha até um cara assim, prepotente, né? Chegou no guichê de uma companhia aérea, fez falta de educação com a moça, e a moça foi treinada para isso, ela ficou só olhando para ele. Ele foi e falou com ela assim, você sabe quem eu sou? Ela falou assim, como é? Você sabe quem eu sou? Um minutinho só. Ela foi e ligou o microfone do aeroporto. Senhores passageiros, eu estou aqui no guichê 4 da Companhia Azul Interlines. Está na minha frente um senhor que não sabe quem ele é. Se houver nesse aeroporto alguém que eu conheça, favor, você está brincando comigo? Não, o senhor perguntou quem eu vou, eu não tenho a mínima ideia. Se o senhor não sabe, eu que vou saber. Gente, tirou na elegância, né? Então Jesus, ele sabia quem ele era. E as pessoas precisam entender quem elas são. Há um vídeo muito bom na internet para você passar para quem se acha. Vá na internet e pesquise assim, o tamanho da Terra no sistema solar e no universo. Aí aparece uma casa, aparece do alto a cidade, o estado, o mundo, o sol. Aí vai aparecendo assim, ó, meu filho, não somos nós que somos um grão de mostarda. O planeta Terra é um grão de mostarda, dependendo do tamanho do universo. E a pessoa se acha, ela se acha muito importante, ela se acha o centro do universo. Jesus, que era o grande cedro, ele se fez pequeno e se fez um igual a nós. Nós vimos a nossa eucarística, igual a nós em tudo, menos no pecado. Em Ezequiel 31, 1-9, eu faço questão de ler porque é um poema, é maravilhoso, não está no folheto, mas preste atenção. Ezequiel 31, 1-9. E sucedeu no 13º mês, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dize ao faraó, rei do Egito, e à sua multidão, a quem é semelhante a tua grandeza? Olha que bonito. Eis que a Síria era um cedro do Líbano, grande, de ramos formosos, sombrosa ramagem, de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águias o fizeram crescer e habitaram nela. As águas o irrigaram. O abismo, olha aqui, o abismo o exaltou. O abismo tinha inveja
do cedro. As suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele envia os regatos a todas as árvores do campo. Por isso, se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas quando brotava. Todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos. Entendeu onde Jesus tirou? Foi daqui. Ele vai dizer que a semente mostarda, quando cresce, ela vai acolher também as aves. Então não interessa se é cedro ou se é mostarda, a finalidade é cumprida, que é acolher as aves, que somos nós, né? Fariam ali os seus ramos. Todos os animais do campo geravam debaixo de seus ramos. Todas as grandes nações habitavam a sua sombra. Olha o tamanho dessa árvore, hein? Assim era formoso a sua grandeza, na extensão de ramos, porque a sua raiz estava junto às águas. Lembram do Salmo número 1? De Davi? Davi conhecia esse texto. Feliz o homem que teme o Senhor. É como uma árvore plantada junto às águas correntes. Ela não murcha, dá fruto no tempo devido. Os cedros no jardim de Deus não o podiam obscurecer. As vaias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhou a ele em formosura. Formoso fiz com a multidão dos ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Olha que coisa, hein? Todos olhavam para o cedro e tinham inveja dele. Jesus, que era o cedro, se fez pequeno. E nós que somos pequenos, nos achamos um cedro, né? Nós que somos a sementinha de mostarda, nos achamos um cedro. O reino de Deus não se parece com aquilo que nós esperamos. Quando você fala de rei, olhe como são os reinos da terra. Eu estava vendo ontem no Instagram, eu não sei assim acompanhar o que é, mas alguma coisa aconteceu na família real britânica, que ontem eles viraram notícia de novo. Aí estava lá na sacada, o rei, etc. Aí você vê assim, uma suntuosidade extrema. Muitos cavalos, muitos soldados, muito veludo, muita pompa. Esses são os reinos. Quando Jesus fala para Pilatos, eu sou o rei. Pilatos, sabe aquela olhada? A gente não deve dar essa olhada, e recebê-la é pior. Não devemos olhar assim, mas se alguém nos olha assim é pior. Você já ouviu a pessoa quando você fala alguma coisa e a pessoa olha para você assim, ó? Como que chama esse olhar? Ele me olhou? De alto a baixo, né? Igual alguém me contou que entrou numa loja muito elegante, num shopping muito elegante, na capital mineira, e a pessoa tem, mas ela não é muito elegante. Então quando ela entrou, ela começou a olhar as coisas assim. Aí veio a moça que trabalha na loja, toda maquiada, né, de salto alto, tudo arrumadinho, né? Ela chegou e falou assim: boa tarde, senhora, errou a loja? Ela falou assim: não, eu estou vendo, talvez eu compre algo. Ela falou que a atendente fez para ela assim, ó. Você olhou de cima a baixo, falou: quem é você para comprar? Ela falou que não comprou de pirraça. Ela me olhou de alto a baixo, eu não comprei. É como se você olhasse para Deus e perguntasse assim: como que Deus me olha? Como que o mundo nos olha? Como que Pilatos olhou para Jesus quando disse: eu sou rei? É assim que Pilatos fez, ó. Estou vendo o seu reinado. Estou vendo o seu reinado. É porque o mundo nos olha de alto a baixo. Deus que está no alto, Ele nos olha de baixo para o alto, que é nós estamos embaixo, mas nós não somos de baixo. Esse é o segredo. Nós estamos passando por uma experiência aqui embaixo, mas o meu local não é aqui embaixo. Eu não nasci para ficar aqui embaixo a vida toda. Tanto que a gente nasce, tem a vida, e um dia nós vamos para o alto, corações ao alto, buscai as coisas do alto. Aí sim nós seremos altos como os cedros do Líbano, pela santidade de vida. Que para alcançar as coisas altas eu preciso ter altura e estatura de Cristo. O reino de Deus não se parece
com os reinos da terra. Ele é um mistério, um mistério. Só que ele tem um poder que o mundo também não conhece. Qual é o poder? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz altos, que nos faz cedros, que nos faz buscar as coisas do alto. Olha como que com Deus, meus irmãos, a coisa é diferente. Você de casa, está me acompanhando? Está acompanhando o raciocínio? Com Deus funciona assim: eu sou fraco. Aí Deus vai dizer: então você é forte. Não, eu não preciso de Cristo não. Eu sou forte. Aí Deus diz: nunca esteve tão fraco. É o contrário. É por isso que na segunda leitura está escrito assim. Perdão, é na primeira leitura. Deus nos compara a árvores. Aí no versículo 24 ele diz: e todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor. Não importa qual é a árvore que você é, eu sou o Senhor. Eu abaixo a árvore alta e eu elevo a árvore baixa. Eu faço secar a verde e eu faço brotar a seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Meus irmãos, você pode rezar ao Senhor assim: oh meu Deus, eu estou me sentindo uma árvore tão baixinha, eu não estou tendo alegria, eu não estou tendo satisfação, a minha fé é tão pequena, eu não consigo. Deus olha para você, Ele te faz crescer, porque quem te faz crescer não é a sua força, é o mistério, é a graça. Eu tenho sido uma árvore seca. A depressão seca a pessoa, o luto seca a pessoa, a ansiedade, o pânico seca a pessoa. Senhor, eu estou me vendo hoje uma pessoa seca. Ela é capaz de fazer brotar a vida. Agora cuidado quando você se acha muito alto ou muito verde, porque ele abaixa o alto e seca o verde. Ou seja, nós estamos nas mãos de Deus. Devemos confiar na sua providência. É como se o anjo, parafraseando Ezequiel, falasse com Maria. Quem faz a comparação não sou eu, o cardeal Cantalamessa. Como se o anjo falasse com Maria assim: Maria, tu és uma árvore frondosa, por isso bendito o fruto do vosso ventre. Então ela é uma árvore, é a nova árvore, que teve a primeira árvore do pecado, que é do jardim do Éden. Maria é a nova árvore. É como se Gabriel falasse com ela assim. E Deus manda lhe dizer, Maria, que a árvore alta ele abaixa, a árvore baixa ele eleva, a verde ele seca, e a seca ele faz brotar. Maria não se compara a árvore alguma. O que ela diz? Eis aqui a serva do Senhor. Parafraseando Ezequiel: eis aqui a árvore do Senhor. Ele que faz. Ele pode me fazer diminuir, Ele pode me fazer crescer, Ele pode me fazer secar, Ele pode me fazer florir. Eu não tenho vontade não, faça a tua vontade. Bonito isso. Eu nunca tinha comparado este texto com Maria. Tinha que ser Cantalamessa, né? Aí ele faz assim, ele fala um floreado sobre que quando nós colocamos na presença de Deus, se coloque como você é, e Deus fará o que você precisa. Talvez Ele não fará o que você deseja, mas Ele fará o que você precisa, porque Deus é quem faz. Não somos nós que fazemos, Deus é quem faz. A igreja, se você olha para a igreja hoje, ela não se parece um cedro do Líbano, ela se parece com a mostarda. Se fosse cedro, ela seria apenas nobre, mas aí nós não estaríamos nela, porque nós somos pecadores. Então o que significa uma igreja mostarda? Uma igreja que tem santos, mas que tem pecadores. Aí você precisa, para onde você vai olhar? Você olhará de cima a baixo? Ao olho, de cima a baixo? Ou você olhará de baixo para cima? Eu vou te dar exemplos, rapidinho. Aquele que olha a igreja de cima a baixo, ele diz: eu não vou à igreja. Está cheio de gente lá invejosa, cheio de fofoqueiro, gente que vive uma semana de qualquer jeito e vai à missa no domingo. Eu não vejo vantagem neste povo. O padre mesmo está no altar, não faz a metade do que ele prega. Eu vou rezar em casa mesmo. É que ele está olhando de cima para baixo. Mas quando você olha a igreja de baixo para cima, você começa a encontrar com São Tomás de Aquino, com São Francisco de Assis, Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresa d'Ávila, São João Bosco, São João Paulo II. É a mesma igreja. Há um movimento de desce.
e há um movimento que sobe. Há um movimento de pecado, mas há um movimento de santidade. Para onde que eu tenho olhado? As catedrais medievais são uma pregação viva. Quem já foi à Europa, qualquer catedral medieval é uma pregação viva. Você vai numa igreja durante o dia, você chega por fora assim, ó, elas são pesadas. Elas não são pintadas, não é? Naquela época não usava pintura como hoje. Elas são de pedra, ou de um cimento bem calcado, elas são escuras. Agora que elas estão reformando a Notre Dame, né? Mas ela era uma escura, pesada. A Duomo, lá de Milão, uma igreja pesada, né? Várias catedrais de Roma, escuras, pesadas. Aí você olha a igreja por fora, você fala, nossa, bem que Jesus falou, que pé de mostarda, hein? Misericórdia. Aí você entra na igreja, tudo claro, vitrais, as luzes dançam dentro das catedrais, pássaros ali habitam, tudo muito limpo, tudo muito bonito, tudo muito claro. Qual é a lição que nós tiramos das catedrais medievais? A beleza da igreja só vê quem a vê por dentro. Se você olha para a igreja por fora, ela é um pé de mostarda. Mas quando você faz parte da igreja, você vai dizer, mas esse pé de mostarda sempre foi um cedro do Líbano. Que eu não posso olhar para um João Paulo II, para um Tomás de Aquino, e dizer que ali a graça de Deus não abundou e superabundou. É isso, meus irmãos, que nós somos chamados neste domingo, não somente a olharmos, mas a praticarmos com a nossa vida. Se você tem algo na sua vida, por menor que seja, Deus vai trabalhar nesse grãozinho de mostarda. Atendi uma vez uma família, não é de Divinópolis, mas que estava com uma filha pré-adolescente na ACOM, fazendo tratamento de câncer. Eles mudaram para cá porque não estava, a menina ficava, ela não mora aqui, mora em uma cidade menor, ela estava ficando extremamente desgastada. Então os pais alugaram um apartamento ali perto de São Judas e a menina foi atendida ali na ACOM. E num belo dia, eu era padre ainda na Nossa Senhora Aparecida, o médico que estava acompanhando chamou a família. Falou, olha, vocês têm fé? A mãe falou assim, eu tenho fé. Então reza, é só pela oração. Quantos por cento? O médico, quantos por cento ok? Para minha filha ir para Deus. O médico, eu não vou dizer por cento, mas se fosse, é uns 99%. Quer dizer, ela já estava desenganada. A mãe falou assim, então é 99, o médico, é 99. Olha essa mulher. A mãe falou para o esposo, né, para o pai dela, nós temos esperança ainda. O pai dela, como que você fala isso com uma notícia dessa? Nós temos 1%. Se fosse 100%, mas nós temos 1%. E olha o que a mulher disse, Deus precisa apenas do meu 1%. E eles danaram a rezar. E a família fazendo oração, eles iam na missa da família toda quarta-feira. Um belo dia, eles estão na missa, com ao lado uma adolescente de touca, uma roupinha mais fechada, ela de luvas, uma sonda. Eu falei, não é possível que a menina, eu não sabia o nome dela, mas na minha cabeça eu falei, é a 99%. E a mãe falou, não padre, é o meu 1%. A menina fez o tratamento, recebeu o diagnóstico de cura, cabelinho cresceu, voltou para a cidade, está desenvolvendo. Não estou falando que é só isso, mas eu estou falando o quê? Na sua vida, qual é o seu 1%? A sua esperança última. Deus precisa apenas de um grão de mostarda. As coisas crescem. Deus é capaz de elevar a árvore baixa e é capaz de fazer florir a árvore seca. Precisamos acreditar que Ele quer plantar dentro de nós um grande cedro, que é a nossa fé. Por fora, nós podemos parecer com um grãozinho de mostarda, frágeis, pequenos, mas nós podemos ser grandes aos olhos de Deus pela nossa fé, pela nossa esperança, pelo nosso amor. Não pense, meus irmãos, que Deus Ele vai lidar conosco como Ezequiel. Há muitos de nós que queríamos uma palavra dessa. Você será grande como cedro, a árvore mais invejada do paraíso. Aí vem Jesus. Não se ocupe com isso. Você é um grãozinho de mostarda. O Senhor, mas é a menor de todas as sementes? É. Mas se você esperar o mistério, se você confiar na ação de Deus,
você se tornará a maior de todas as hortaliças. Assim como os pássaros vêm no cedro, eles virão também a ti. É a imagem da nossa igreja. Gente, tem mistério maior do que os 7 sacramentos? Eu sei que às vezes eu fico assim até entusiasmado demais, né? Mas eu sou encantado com a nossa igreja, porque eu sou padre. Eu pego uma criança no batismo, um neném, tá aí com a mamãe, chorando, mamando, uma criaturinha de Deus, tão bonitinha. Eu levo-a para a pia batismal, jogo água na cabeça, passo o santo óleo, ela sai da igreja filha de Deus. Ela sai da igreja com um sinal na sua alma. Olha como que Deus é simples. Uma aguinha na cabeça, uma fórmula trinitária, um ministro, e acontece um milagre. É um mistério. Meu irmão, você quer mistério maior do que um padre pecador como você, mas que recebeu da igreja de Cristo o poder do perdão do pecado? Você quer mistério maior do que você ir até o padre? Padre, eu vim me confessar, eu estou em pecado mortal. Você fala ali o seu pecado, o padre ouve, te dá um conselho, você reza o ato de contrição, eu te perdoo, ide em paz. Se você sai da igreja naquela hora e é atropelado, é céu direto. Você está no estado de graça. Uma coisa tão simples, o padre só tem que escutar, e só tem que rezar e fazer assim, Você está arrependido? Tá. É um mistério, a gente não sabe explicar, não. Tem mistério maior do que o sacramento do Santo Crisma. Um jovem que quer ser católico pela própria voz, ele participa de uma missa, ali se reza pedindo para ele o Espírito Santo. O bispo vai pegar um óleo bento, vai fazer um sinalzinho da cruz na testa, recebe por esse sinal o Espírito Santo de Deus. Amém. A paz esteja contigo também. Dá um abraço. Pronto. Era só isso? Pensei que para receber o Espírito Santo era assim. Há um mistério aí. Você está entendendo os grãos de mostarda? É tudo muito simples, é tudo muito pequenino. As pessoas esperam coisas grandiosas, não é? Veja o sacramento, por mais bonito que seja, né? Que eu acho muito bonito, o sacramento da ordem. Quando o rapaz veio ser ordenado padre, tem todo o rito, e levanta, e deita, e muda de roupa, unge a mão, recebe o vinho, recebe a Bíblia, etc. Mas uma coisa totalmente extraordinária. Aquele homem, igual a vocês em tudo, hora que ele é ordenado sacerdote, sobre ele paira um mistério de abençoar, de aconselhar, de consagrar. Mistério maior que a Eucaristia não há. Pão e vinho, coisas tão simples. Pão e vinho. Nós os pedimos, ó Pai, santificai este pão e este vinho, para que se torne o corpo e o sangue de nosso Senhor. Tomai, comei, tomai, bebei. Pronto, está pronto. A Eucaristia, Jesus vivo, coisas simples. Uma pessoa doente, falecendo, ou que vai passar por uma cirurgia muito difícil, ou que está muito doente, o sacramento da unção, simples. O padre reza ali o ritual, põe a mão na cabeça do doente, passa óleo na testa e na mão. Quantos falecem? Estava esperando apenas um padre lá. Quantos desenganados voltam à vida normal? Meus irmãos, nós estamos vivendo na era da semente de mostarda. Coisas que parecem pequenas, sem importância, simples, mas que se você cultivá-las no coração, vão se transformar na maior de todas as hortaliças. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha no mistério. Deus trabalha na simplicidade. Se você vê os sacramentos da igreja, por mais belos que sejam, o ritual dos sacramentos, ele é muito simples. O sacramento que ficou do matrimônio, gente, você se não fizer uma pregação, se o padre tiver com horário, né? Ele celebra um casamento bem feito em 20 minutos. E o que aconteceu ali? O início de uma família. O marido e a mulher se unem em Deus. Olha o poder que existe num matrimônio. É apenas um dizer para o outro: eu te aceito, eu te recebo, eu quero, é de livre e espontânea vontade, eu quero ser fiel, eu me abro aos filhos, estou aberto à vida. Eu te recebo como meu marido, como minha esposa, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deus que vos chamou esse propósito, vos leve à perfeição. Pela autoridade a mim confiada, eu vos declaro marido e mulher. Nessa hora se forma uma aliança eterna com Deus. Simples, um matrimônio, um sacramento simples. Os sacramentos, eles são simples, mas eles transferem a graça de Deus.
o poder de Deus que o mundo não conhece. O poder que o mundo conhece é dos canhões, é das bombas nucleares, é do poder bélico. Isso aí não nos interessa. O nosso poder é o Espírito Santo, é a graça de Deus, é a palavra de Cristo, é a força da igreja. Você que está aqui no santuário, você que nos acompanha, deixa essa palavra cair no seu coração. Apresente para Deus a sementinha de mostarda que nós somos. Nós somos tão pequenos, mas apresente para Deus a sua fé. Apresente ao Senhor a sua esperança, o seu amor. E acredite, você não está vendo, eu não estou vendo, mas Deus, Ele está agindo de maneira misteriosa na vida de todos nós. Ele está mudando o nosso cenário. Quando você assustar, as cortinas se abrirão e tudo se fará novo. E Ele quem renova todas as coisas. Não queiramos ser grandes como cedro, mas nos tornemos aquilo que somos, uma pequena semente de mostarda. Mas o que vale é que nós fomos plantados pelo Senhor. Foi o Senhor que nos plantou. E se Ele começou em nós uma boa obra, Ele haverá de levar-nos à perfeição. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, e que esta palavra de hoje nos dê um gás. Porque se você prestou atenção no que o padre pregou, você tem gás até a virada do ano, amém? Só com essa palavra aqui, você já vai até 31 de dezembro. Eu não estou vendo, mas Deus está fazendo. Eu não estou vendo, mas Deus está agindo. Eu não estou sentindo, mas Deus está trabalhando. E olhando aquela semente que germina, você pode dizer com toda a autoridade: Deus não demora, Deus capricha, Deus não está demorando. É porque tudo que é de Deus germina em silêncio. Quanto a gente vê, é porque a obra já está pronta. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, é como uma semente semeada. E no céu seremos na presença dele como cedros do Líbano. Este é o mistério. Se vivemos por ele, pautemos a nossa vida nas coisas do alto, aonde o Senhor está. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Então falta-nos perseverança. E o que é perseverança? A arte de continuar apesar dos obstáculos. Resiliência. Então a palavra de Deus hoje é direcionada para as nossas famílias, é direcionada para a sua casa, para a sua vida, e principalmente para os que já pensaram em desistir da família, desistir do casamento, desistir de sonho e desistir de algo que você gosta, mas porque está difícil, você está pensando em abrir mão. Vamos repetir, bem bonito. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. A vocês que estão aqui no santuário, você que está comigo agora aí na sua casa, você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita, se possível, chame a sua esposa, o seu marido, reúna toda a sua família. É uma pregação para a família, para os casais, pelo menos aqueles que não querem desistir perante as dificuldades da vida. E por que eu estou falando, meus irmãos, de desistir perante as dificuldades da vida? Porque é o que nós mais vemos hoje. Não sei o que está acontecendo, mas as pessoas estão muito mole. Muito mole. Qualquer dificuldade que apareça, a primeira coisa que vem na cabeça não é: eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou ultrapassar. Não, eu vou abandonar. Eu vou largar. Está namorando, tem lá uma primeira... não serve. Tá para tirar carteira de carro... Tenta a primeira vez, não tira. Não dou conta, abandona. Entra para uma aula de inglês. Tô achando difícil. Nem o tio Bill eu tô dando conta. Saiu, largou. Tá casado, começou a brigar. Acho que é melhor a gente separar. Tá num trabalho, não tá gostando de um colega. Eu vou sair. As pessoas elas vão desistindo, e pela desistência, ela está abrindo mão dos próprios sonhos. Lembre de Maria, quando você pensar em desistir.
Nós que somos devotos de Nossa Senhora, lembre das bodas de Caná. Filho, eles não têm mais vinho. Queres de mim, mulher? Minha hora não chegou. Maria poderia ter dito, danou-se, viu? Danou-se. Quem podia fazer alguma coisa, falou que não vai fazer nada. Então, meu filho, agora serve água. E fale para o casal que ele deveria ter comprado mais vinho. Maria, ela não vai contra a palavra de Jesus. Tanto é que quando ela diz, fazei o que ele vos disser, Jesus faz. Não que Maria obrigou Jesus a fazer, mas eu, na minha vida de padre, eu interpreto esta frase de Jesus a Nossa Senhora. Não estou aqui na exegese, na hermenêutica oficial da igreja. Estou falando da minha vida de oração. Às vezes eu peço a Jesus algo, ele fala comigo assim, não é chegada a hora. Só que ele quer me dar, mas ele diz não para saber se eu quero, para saber se eu vou desistir, para saber se eu vou abrir mão, para saber, porque quem quer, meu filho, não desiste. A pessoa que não quer, ela fica arrumando desculpa e arrumando culpado para abandonar pessoas, situações e sonhos. Maria, ela não aceita não. Jesus diz que não é a hora, mas Maria diz, fazei o que ele vos disser. Talvez o não de Deus para você é só um teste para ver se você quer de verdade. E Jesus que deu um exemplo, que a insistência arranca de Deus as graças. E aqui para nós não é nada mais chato que uma pessoa insistente. Pai e mãe que tem menino pequeno sabe, você dá para ficar livre. Mãe, o que foi? Quero um picolé. Pode chupar picolé não, sua garganta está começando a inflamar. Mãe, eu queria tanto um picolé. Sua garganta está inflamada. Eu te falei que sua garganta está inflamada. Não, mas todo mundo está falando picolé. Não sei se nem um picolé me dá, viu? O médico falou que não tem nada a ver picolé com garganta. Garganta é vírus, o picolé está vindo. Meu filho, está encerrado. Tá um picolé para esse menino, gente. Jesus deu um exemplo assim. Ele disse que havia um juiz iníquo, que não fazia justiça para ninguém. Era um homem ruim. E havia uma viúva que dependia do parecer desse juiz. E onde o juiz ia, a mulher estava. Faça-me justiça, faça-me justiça, faça-me justiça. O homem não temia nem a Deus e nem aos homens. Mas o juiz vai dizer, eu vou fazer justiça a essa mulher, porque daqui a pouco ela vai me esbofetear. E ele então resolve a questão dela. E Jesus vai dizer, se esta mulher alcançou do juiz iníquo a graça que ela precisava, porque ela não desistiu. Aquele que persevera na oração será atendido. Santa Mônica rezou para Agostinho 30 anos. A pessoa vai numa missa já quer um milagre. Padre, eu acho que novena não resolve não. Por quê? Eu fiz semana passada a novena de Santa Teresinha, não recebi a rosa. Não aconteceu a graça. Então começa outra. Padre, o que Santa Teresinha quer de mim? Talvez ela queira a novena perpétua. Acaba uma, começa. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa nem reza direito, não tem experiência de Deus. Ela quer resolver em 9 dias o que para ser criado demorou meses. Então falta-nos perseverança. E o que é perseverança? A arte de continuar apesar dos obstáculos. Resiliência. Então a palavra de Deus hoje é direcionada para as nossas famílias. É direcionada para a sua casa, para a sua vida. E principalmente para os que já pensaram em desistir da família, desistir do casamento, desistir de sonho e desistir de algo que você gosta. Mas porque está difícil, você está pensando em abrir mão. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então esqueça um pouquinho as coisas difíceis e ame a Deus. Até as dificuldades, até as barreiras, até os problemas, até as doenças vão concorrer para o seu bem. Eu vou dizer o nome da família, claro que não vou. Mas estive com uma família há pouco, não é Divinópolis, onde o esposo teve um mal súbito, faleceu. Estive com a família, etc. Passou uma semana, fui celebrar uma missa na cidade. Lá estava a viúva, os filhos. Eu abracei, falei um pouquinho. Aí ela me pegou pelo braço, me levou num canto e falou assim: Padre, eu quero dar um testemunho para o senhor rapidinho. Qual? Foi só com a morte do meu marido que eu alcancei a graça. Claro que eu sabia que não era a graça do marido morrer, né? Porque não é possível, né? Aí é demais, né? Aí você me ajuda aí. E qual a graça?
Eu tenho tantos filhos. Dividiram, metade para um lado e metade para o outro, brigando. Eram brigados. Eles ligavam lá em casa no domingo para saber se um ia. Se tal filho fosse, o outro não ia. E eu estou tentando unir esses meninos, eles não unem. Desde o dia que meu marido morreu, eles estão lá em casa almoçando juntos, jantando juntos, nós estamos chorando juntos, estamos rezando juntos. Realmente, Padre, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Agora eu entendi que até a morte concorre para o bem daquele que a olha com os olhos da fé. Olha que bonito. A mulher percebeu que através da morte do marido, ela alcançou a graça que ela tanto tinha pedido e em vida ela não alcançou. Não é que Deus levou o marido para que isso acontecesse, mas o marido indo, ela conseguiu ver na família a graça acontecendo. Se tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, tudo é tudo. Então o problema na sua família, o vício com o seu filho, o gênero difícil do seu marido, a depressão da sua esposa, as dívidas, desemprego, doença, eu não sei agora, mas um dia você vai entender, tudo isso concorreu para o seu bem. E se não concorreu para o seu bem, é porque faltou o amor a Deus. Porque aquele que ama a Deus, tudo concorre para o seu bem. A nossa vida, a nossa família, o casamento, você pode comparar com um barco no mar, um barco no mar. Haverá dias que o mar estará tranquilo, calmo, navegável. Haverão dias com grandes tempestades, com grandes ondas. E o bom navegante, o cara que entende de pescaria no mar, que sabe como que controla o barco na onda, ele sabe que quando começa a chover e as ondas aumentam, o que ele nunca pode fazer é fugir. Uns anos atrás, durante 5 anos seguidos, eu fiz com a Canção 9 em Portugal, a Missão Portugal. Então cada ano nós íamos em 8 cidades. E no último ano que estive lá, nós estivemos em algumas cidades na costa ali de Portugal, na praia. E um cara nos recebeu para um jantar, e ele era pescador, ele mexia com pescaria. E ele me dizia então, olha padre, tinha que o senhor voltar, o senhor está indo agora de volta para o Brasil? Tu estás indo para o Brasil? Quando eu cá voltar, tu podes ir comigo a pescar. Falei, tá bom, eu vou voltar, você me espera voltar aí. Voltei aí eu lá, entrar naqueles barcos pequenininhos, meu filho, naquele mar imenso. Como ele era pescador profissional, eu comecei a puxar a língua do cara. Como que pesca, aonde que pesca, é totalmente diferente da pescaria que a gente conhece. E o que ele me contou que eu mais fiquei interessado, as tempestades no mar, o que acontece. Ele diz, padre, por mais que nós liguemos o motor para voltar, nós não somos mais rápidos que a tempestade. Então o bom pescador, olha que interessante, o bom pescador, e quem sabe, ele não foge da tempestade, ele sabe enfrentar a tempestade. Então ele me disse, existem 2 posições que o barco não pode ficar durante uma tempestade. A primeira coisa, começou a tempestade, eu tenho que ver de onde ela está vindo e para onde ela está indo. Eu tenho que colocar o meu barco de frente para onde ela está vindo. Eu tenho que pegar as ondas de frente. Se eu coloco o meu barco de costa, a onda ela pega na parte de trás do meu barco e ele vira o barco para trás, ele vai girar anti-horário. Se eu coloco ele de lado, muito pior. A onda pega ao lado, ele vira. Eu não. A gente tem que ligar o motor e falar, vamos à frente. Vamos à frente. A gente coloca o motor só no tac, 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 tac e vai. A hora que está vindo a onda, você acelera. Acelera. Quanto mais a onda levanta, mais você acelera. Você vai cortar a onda e você cai de bico. Eu estou no mar há mais de 30 anos, tempestade nunca afundou nem barco meu, nem dos meus amigos. Afundou vários, que fugiram ou estiveram de lado. Gente, eu aprendi uma coisa fantástica. Para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. As tempestades estão vindo em frente, de frente. Não fuja dos problemas da vida. Não fuja das intempéries do seu casamento e muito menos da sua família, senão você vai afundar. Ditado que vocês sabem. Se ficar o bicho, se correr, não, como que é? Se ficar ou se correr primeiro? Se correr? Se correr o bicho, se ficar o bicho, se você enfrentar o bicho some. Tem gente só ficando e correndo. Não, você tem que enfrentar. Problemas na vida tem solução. Se não tem solução, não há problema. Perfeito?
Só existe problema porque existe uma solução. Se não houver solução, não existe problema. Então, no barco da nossa vida, as tempestades vêm e virão. E nós temos que ter um olhar por que elas vêm, quando vêm e o que elas trazem. Primeiro texto que eu quero trabalhar com você, eu vou apenas ler, você pode anotar aí no seu caderninho, Jonas 1, 4 a 7. Jonas foi chamado por Deus para ir para Nínive, uma grande cidade. Era para ele pregar lá que a cidade ia ser destruída se o povo não se convertesse. Só que Nínive era uma cidade muito grande. E Jonas teve medo e ele fugiu de Deus. Se Nínive é para aqui, ele foi para o outro lado. Ele foi para Tarsis. Era uma outra cidade. No meio da travessia veio um temporal, mas um temporal. E no barco haviam várias pessoas de várias crenças, cada um tinha um Deus. Aí o capitão disse assim, olha, cada um reze para o seu Deus, porque a coisa está feia. Cada um começou a rezar para o seu Deus. Ele olhou e não viu Jonas. A hora que ele desce, Jonas está dormindo numa rede. O mundo acabando e Jonas dormindo. Naquela hora o capitão matou a charada na hora. Todos estão rezando. Se ele não está rezando, é porque é ele que está fugindo de Deus. Aí ele falou, você vai me acusar? Agora você vai me acusar que o problema desse navio sou eu. Falou, então vamos fazer o seguinte, para não falar que eu estou acusando ninguém, nós vamos tirar a sorte na vareta. O capitão pegou várias varetas do mesmo tamanho, partiu uma no meio e colocou esse pedacinho no meio de todas. E falou, cada um tira uma. Vamos ver quem é que está fugindo de Deus aqui. Um tira, um tira, um tira. Aí Jonas tirou. A vara quebrada saiu para quem? Para quem? Você sabe que saiu para Jonas, não sabe? É de ficar surpreso? Não. Por quê? Porque você sabe que Jonas está fugindo de Deus. É interessante que você não fica surpreso com Jonas tirar a vara quebrada, mas você fica surpreso quando você faz a coisa errada e a vara quebrada vai para sua mão. Você não fica surpreso de Jonas ser acusado porque ele está fugindo de Deus, e você não fica surpreso quando o seu barco está afundando, sendo que é você que está fugindo de Deus. A Bíblia diz que ele dormia profundamente, ele estava fugindo de Deus. A tempestade de Jonas era a tempestade da desobediência. Então, se você quer graça na sua vida, primeira coisa, obedeça a Deus. Primeira coisa, obedeça a Deus. Deus, ele não tem parceria com desobediência. Jonas desobedeceu, a tempestade veio. Segundo, Marcos 4, 36 a 38, anote o texto. Os discípulos, deixando a multidão, levaram Jesus consigo, assim como estava no barco. E havia também outros barquinhos. Levantou-se uma grande tempestade e subiam as ondas por cima do barco. Que eu disse? As ondas estavam entrando no barco. O que está fora, meu filho, permanece fora. Se começar a entrar, afunda. As ondas começaram a entrar. Quais são as ondas que estão entrando no barco da sua casa? No barco da sua família? Se você não coloca esta água para fora, já já você não sabe o que é barco, o que é onda. Afundou. A onda começou a entrar para dentro do barco, de maneira que enchia. Jesus estava dormindo na popa, sob uma almofada. Eles o acordaram. Mestre, não te importa que pereçamos? Vamos ver quem está prestando atenção. Por que que a tempestade veio no barco de Jonas? Ele estava fugindo de Deus. Desobediência. Por que que a tempestade veio no barco dos discípulos? Quem que dormiu? Jesus. Se Jesus dormir no barco da sua vida, a tempestade virá. Tanto é que para salvá-los, eles acordaram Jesus. Mestre, acorda! Não te importa que pereçamos? Aí tem gente que fala, que isso, padre? Jesus está no meu coração. Jesus está na minha família. Pô. Jesus está no barquinho da minha vida. Não duvido que ele esteja, só que ele está dormindo, olhando a tempestade que dá a sua vida, os problemão que você enfrenta. Você vive para resolver problema, termina um, começa outro. É sinal de que ele está, mas o cara só pode estar dormindo. Como manter Jesus acordado no barquinho da nossa vida? Oração, conversar com ele, missa, adoração, leitura da palavra, leitura espiritual, música cristã,
manter Jesus acordado é você alimentar a sua espiritualidade. Então aqui eu já tenho duas respostas e tem muita gente que já recebeu a resposta. Por que na sua vida tem tempestade? Por que você está enfrentando uma tempestade hoje? Aqui eu coloquei dois motivos já. Primeiro, desobediência. Você não está fazendo o que Deus quer que você faça. Ou Jesus dormiu na sua vida. Você relaxou a sua vida espiritual. Você parou de conversar com Ele. Parou de interagir com Ele. A tempestade vem. E aqui nós temos o terceiro. Mateus 14, 22 e 24. Os discípulos sem Jesus no barco. Logo em seguida, Jesus insistiu. Por que Jesus insistiu? Eles não queriam ir. Insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra e era futigado pelas ondas, porque o vento era contrário. Tempestade de Jonas, desobediência. Tempestade no barco com Jesus. Jesus dormiu. Não adianta ter Jesus no barco se ele dorme. Terceira tempestade. Tempestade sem Jesus no barco. Qual o motivo da terceira tempestade? Falei agora. O vento era contrário. Veio uma grande tempestade. O barco era futigado pelas ondas porque o vento era contrário. Que vento que é esse aqui? O Espírito Santo de Deus. Se você está vivendo contrário àquilo que é do Espírito Santo, a tempestade virá. Se Jesus dormir no seu coração, a tempestade virá. Se você estiver fugindo de Deus, a tempestade virá. E nesses três casos, você não ouve em nenhum dos três relatos pessoas que pensam em abandonar o barco. Jonas, ele não abandonou o barco. Eles forçaram no abandonar. Falou, olha, o problema é você, vamos te julgar no mar. Aí pegou Jonas, aqui é tua. Cuidado, viu, gente? Para que a sua família não fale, mas pense assim. Se a pessoa não tivesse na nossa família, não tinha tempestade. Se a pessoa não estivesse fazendo o que ela está fazendo, a família toda não estava enfrentando essa tempestade. Porque as pessoas dizem que a vida é delas, né? Só que o que elas fazem afeta a todos. Afeta a família inteira. Ninguém tem nada com a minha vida. Não tem, meu filho. Se você for se estrepar para lá. Mas você se estrepando para lá, você estrepa a sua família toda. Vou te dar dois exemplos básicos. Que hoje tem em várias casas, infelizmente. Pegue a questão do álcool. Uma pessoa que bebe, chega em casa tonta e vomita na sala, e chuta porta, e bate mulher, e grita com o menino. Ele que está bebendo, mas a tempestade está na família toda. Um jovem que usa droga, olha o que ele não faz com a família toda. A família toda, ela é afetada por aquele jovem. Quer dizer, a tempestade, quando veio sobre o barco de Jonas, a tempestade não foi sobre Jonas, foi no barco todo. Meu filho, coloque na sua cabeça uma coisa: quando você melhora, a sua família toda haverá de melhorar. Quando você piora a sua família toda. Você pode não saber, mas a sua família se alegra com você e ela sofre com você. Padre, lá em casa não é assim, então você tem que rezar dobrado. Porque família é isso. Um por todos? Família é isso aí. Eu gosto quando eu vejo coisas em que eu noto que a família está bem presente. Eu já falei com vocês, todos já sabem, que eu dou aula de ensino religioso no Recanto Espírito Santo em Itaú, numa escola católica lá. Agora eles estão ensaiando para a quadrilha, a festa junina, que é sábado agora. E hoje eles foram fazer um dos últimos ensaios no pátio da escola. E os pais já foram chegando para buscar os meninos. E eles lá dançando, né? Enrala o coco, mexe a canjica, fazendo e dançando. Eu lá olhando, muito bonitinhas dançando. Aí eu via lá na cerca os pais chegando. Meu filho tinha até um lenço para os pais babando. Filma. Aí tava tchau pra menininha. Jonas, Rodrigo, aqui ó. Eu olhava e falava, olha lá, gente. É a família, né? A gente torce pros nossos mesmo. Tinha 40 meninos. A mãe só via uma menina. É a dela. Aquela é a minha, ó. Quer dizer, entendeu?
Igual aquela aí, mas tem que me ajudar também, né, gente? Tinha uma mãe, eu já contei essa aqui, mas vale lembrar, né? A mãe era muito devota do filho, né? Ah, meu filho, meu filho. E o filho foi prestar serviço militar. O cara era bom em tudo, era um bom soldado. Ele não tinha coordenação motora. Ele não acertava o passo. Ele não conseguia marchar. O sargento falou, meu filho, eu não acredito. Você não consegue marchar. A hora que você escuta o bumbo, é o seu pé esquerdo, é só isso. Se você bater o pé esquerdo no chão com o bumbo, você vai marchar certo. Ah, sargento, é fácil. Bum, é o pé aqui, ó. Bum, é o esquerdo. Ah, não, aprendi. Aí foi desfile de 7 de setembro. Aí vem a tropa. Primeiro batalhão, passa o primeiro batalhão. Segundo batalhão, passa o segundo batalhão. Ele era o terceiro. Terceiro batalhão. Ele era o último, do último batalhão. O sargento falou, vou te colocar lá, porque eu não sei se você vai dar conta. E realmente não deu conta. Todo mundo marchando no bumbo no pé esquerdo e ele marchando no bumbo com o pé direito. A hora que ele passou, a mãe olhou e falou assim, olha lá, todo mundo errado. Meu filho está marchando. Todo mundo está marchando errado. Olha lá, ó. Só ele que sabe. Não é tanto assim também, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas você me ajuda. Só o cara marchando errado, a mãe puxou pro cara. Isso é família. Isso é família. Quando eu vou à formatura de universidade, né, eu não sei se hoje faz isso mais, mas eles escreviam o nome do formando, levava balão de coração, a hora que falava, fulano de tal, ei, aí apito, joga papel picado. O que é isso? É a família se alegrando com a formatura. Isso é família. Gente, quando as tempestades vêm sobre a nossa família, ela não vem só sobre nós, ela vem sobre a nossa família. E aqui um pedido, e não apenas um pedido, um alerta. Nunca pegue o caminho mais fácil. E qual é o caminho mais fácil? É pular do barco na hora da tempestade. Quer saber? É muita onda, é muita água. Esse barco não vai resistir. E não deixa eu me salvar, o resto que se dane. A pessoa vai dar um finquete no mar e sai nadando. E deixa o povo lá tentando salvar o barco. Não abandone o seu barco. Você que está comigo agora, eu não sei o que você está vivendo na sua família ou no seu casamento. Não abandone o barco. Diga para quem está do seu lado. Não abandone o barco. A tempestade vai. A tempestade vai passar. Gente, são exemplos tristes, mas que eu conheço. O casal, casado há poucos anos, o love, né? Eu não sei onde está o love desse povo. Aí a mulher aparece com câncer. Ela, na primeira quimioterapia, ela chega em casa, o marido aproveitou que ela foi para quimio, pegou a roupa toda e deixou um bilhete. É muito para mim, amor, eu não dou conta. Esse amor aí foi dose, né? É muito amor, eu não dou conta. Conheço famílias, estou dando exemplos que eu conheço. O casal todo love, a mulher fica grávida, tira a alma, o marido beijando a barriga da mulher, o umbigo parecendo uma azeitona, esperando o neném. Aí, meu filho, fizeram uma ressonância, o neném tinha síndrome de Down. Antes do neném nascer, o marido foi para casa da mãe e falou, filhas, eu te amo demais, mas eu não dou conta. Gente, pular do barco é muito fácil. Abandonar na hora que a pessoa mais precisa é muito fácil. E as pessoas têm pulado do barco. Casou, enquanto estava novinho, era beijinho, e saía, e não sei o quê. Aí a mulher foi ficando um pouco mais, porque geralmente o marido, geralmente, não sempre, mas geralmente o marido é um pouco mais velho que a mulher. Tem mulher mais velha que o marido, mas a maioria, o marido é um pouco mais velho que a mulher. Aí os velhos safados, porque tem muito velho safado, porque cabelo branco nunca foi sinal de santidade. Tem muito velho de cabelo branco, é safado, não é o Wesley não, mas é um safadão. A mulher começa a perder o vigor, a pele não é tão esticada, o seio já não era como no casamento, e o velho está achando que está podendo. Acho que esse velho é o dono da lancha. Aí ele começa a se engraçar com as novas. E aquela mulher que entregou para ele a juventude, que criou os meninos, que foi do lar, que não trabalhou na velhice, ao invés de ser cuidada por ele, ela é descartada. Mulheres que passam uma vida muito difícil, porque não trabalharam para criar a família, e agora a família criada, o marido não quer mais. E ela não tem fonte de renda. Aí você vê acontecendo, uma mãe cuida de 4
4 não cuida de uma. Quer dizer, o que o velho fez? Literalmente pulou da lancha, né? Na hora de cuidar. Cuidado, gente. As pessoas estão abandonando família e casamento na hora da crise. É nesta hora, e precisamente nesta hora, que as pessoas mais precisam de você. Mais precisam de você. E quantas pessoas hoje sofrem de solidão porque alguma coisa na família aconteceu e os folgados, a primeira coisa que eles fizeram foi pegar o colete salva-vida, salve-se quem puder, e já pulou. Então é muito filho pulando do barco da casa dos pais. Vai, padre, vai morar lá a vida toda? Não. Ficar no barco da família até tá demais também. Mas eu estou vendo aí adolescente cheirando a leite. Eu não sei que geração que é essa, nunca vi um povo tão chato. Menina com 12 anos, eu quero morar sozinha. Eu falei, na minha época, com 12 anos, se eu falasse com a minha mãe que eu ia morar sozinho, a única coisa que ia ficar sozinho no quarto de castigo era eu sem o dente da frente. Até morando sozinho, eu vou te ensinar a morar. Hoje está com 12 anos, igual uma piriguete. Eu quero morar sozinha. O que ela está querendo? Levar a vida igual o diabo gosta e já não está levando. Eu quero pular do barco. Esse barco aqui eu não aguento, horário, regra, família. Não quero ficar nesse barco. Não quero ficar nesse barco. O marido só está, vamos, gente. A mulher começa a chamar a atenção, você está bebendo demais, está fedendo a álcool, não sei o quê, está vomitando na cama, você não toma banho, urinou no colchão essa noite. Hoje tem mulher que passa uma vida que eu vou te contar. Misericórdia. Vocês vão atender de confissão. Tem umas que eu olho e fico pensando, o que eu vou falar? Então tem umas que não tem o que falar. E eu aprendi o que a gente fala quando não tem o que falar. Vocês também falam isso, não ri não que vocês falam. Eu olho para a pessoa e faço assim, e respondo assim, complicado. Não tem nada para falar, é só complicado. Eu só consigo falar isso. É complicado. Gente, imagina você morar com um homem, só dando um exemplo aqui. Você com 2 meninos pequenos ainda, 8, 5 anos, o cara só bebendo, chega em casa, não toma banho, de madrugada urina no colchão, passa mal, vomita no seu cabelo. Eu atendi mulheres assim. Gente, é o fim da picada. Aí eu falo, olha, porque a gente ajuda quem quer ajudar, a gente chora para quem está a bênção. Porque nesse caso, não é você que vai pular do barco, você vai pedir para o marido pular do barco, porque é ele que está afundando a família. Tem hora, gente, desculpe aqui a franqueza, que você tem que chegar para a pessoa e falar, olha, do jeito que você está fazendo, a maneira como você está vivendo, você está afundando a nossa família. Então nós vamos ter que fazer com você como a gente fez, como eles fizeram com Jonas. O problema aqui é você não quer mudar. Todos querem te ajudar, você não quer. Todas as mãos estão estendidas para você não quer. Então, meu filho, você vai ficar igual o Jonas, você vai ter que sair desse barco, senão você vai afundar a família inteira. Então há momentos que a pessoa tem que acordar para a vida, porque ninguém vai encontrar na rua o apoio que ela encontra em casa. Eu vejo esses aborrecentes, jovens mais folgados, eles acham que na rua eles vão encontrar alguém que tolere o que mãe e pai tolera. Nunca, jamais. Patrão não tolera, amigo não tolera, namorada não tolera, colega não tolera, a pessoa ficando sozinha, ou seja, ela vai pulando de barco em barco, todo barco, aqui não, é a briga, né? Não é com você, não é com você, não é com você, briga pela pessoa, é com você, ninguém quer. E essa pessoa, me desculpe a franqueza, é o vítima. Ele não assume o que ele faz, não. Ninguém gosta de mim. A vida para mim é mais difícil. Nada dá certo. Mas não dá, né, meu filho? Não dá. Fugindo de Deus, não obedece. Jesus, eu acho que ele está morto no seu barco, porque não tem sinal nenhum de vida, de fé nisso aí. Aonde está chegando, você leva uma vida totalmente contrária aos ventos do Espírito Santo. Esse barco vai afundar. Não há o que fazer. Vocês já assistiram Titanic? Não falando de Titanic, não pode nem falar de Titanic, hein? Eu fico angustiado só para saber que aquele povo está lá embaixo preso. Misericórdia. Uma cápsula minúscula. Vamos rezar, porque o ar acaba amanhã de manhã. As coisas não me pegam, viu? Eu não entro nisso nem que me pague. Misericórdia. O negócio não tem GPS. Não tem volante. O pessoal coordena para um negócio de joystick. Não abre por dentro, só abre por fora. Ele é fechado por fora. Cabe 5 pessoas apertadas. Você vai descer a 3.000 metros, aí desce, para na hora de subir, o negócio não sobe. Cadê esse povo? Nossa, eu estava morto. Só de pensar eu fico sem ar. Misericórdia, mas vamos rezar, né?
o pessoal consegue encontrar. Mas vocês já assistiram o Titanic, não já? Sim ou não? Quem não assistiu, assista, gente. É um clássico aí. Me ajuda aí. Há um momento no filme crítico. Qual que é o momento mais crítico do filme? Quando ele bate no iceberg. E quem construiu o Titanic, olhando assim aquela planta do Titanic, ele pergunta: quantos compartimentos estão cheios? Aí eles falaram: tantos. Aí o comandante falou assim: aí, o que nós podemos fazer? Essa hora é triste. Ele fala assim: ó, nada, o Titanic vai afundar. Vocês lembram dessa parte? Aí o pessoal ali agora falou: ó, vamos começar a descer quem der para salvar, porque ele vai afundar. Gente, chega numa hora na sua casa, na sua família, se você não vigiar, se você não orar, se você não clamar um milagre de Deus, se você não mudar de vida, se você não obedecer a Deus, se você não acordar Jesus Cristo, se você não tiver uma vida rumo ao Espírito, vai chegar numa hora que a sua mulher vai chegar para você, meu chapa, e vai dizer assim: olha, amor, não dá não, viu? Nosso navio vai afundar. Aí o marido pergunta: amor, me fala, o que eu posso fazer? Agora mais nada. Quando pôde fazer, você não fez. Vai afundar. Veio a separação. Não tem o que fazer mais. Tem caso que não tem o que fazer mais. Então é preciso acordar enquanto é tempo. Orar pelas nossas famílias. Ser uma pessoa melhor no seu relacionamento, no seu casamento. E aqui uma dica entre tantas. Vou dar apenas 2 dicas. A primeira eu já falei muito aqui: a oração. Acorde Jesus no barco da sua família. Acorde Jesus no barco do seu casamento. E segundo, gente, o que está faltando muito: diálogo, conversa. As pessoas não dialogam mais. As pessoas não conversam mais. Marido e mulher, namorado e namorada, parece que tem uma bola de cristal. Aí a pessoa fica com bico. Eu não sei se bico é uma mensagem. Eu não sei onde esse povo tirou bico. Homem de 40 anos, mulher de 30 anos, fazendo bico com menino. Ó. Aconteceu alguma coisa, amor? Não. Uma semana de bico. Aí o marido também, que é pirraçando, fala: não quer conversar comigo não? Melhor para mim, mais tempo para a Netflix. E a mulher com raiva de um lado, o marido indiferente do outro, e eles não veem que isso é a água entrando no barco. A água entrando no barco. É o marido que não tem apoio da mulher. Tem marido difícil, mas tem mulher chata. Mulher que não cala a boca 1 minuto. Repete a mesma coisa 500 vezes. Implica com o marido. O marido falou: para aguentar essa aí, meu filho, é só na canjibrina, viu? Para aguentar essa aí, é só no mé. Aí tinha um homem lá tomando um mé. Eu não sei se era uma indireta para o marido, para a esposa. Ele comprou um licor. Olha o nome do licor: El Diablo, o diabo. Existe, viu? Ele tomando El Diablo. Aí de uma hora que ele disse assim: ó, eu te amo. Aí a mulher da cozinha implicante: quem que está falando? Você ou a bebida? Ele falou: eu para a bebida. Você está fora. Ou seja, a mulher não está vendo. O marido só, ó, o que é a bebida do cara? A água entrando no barco. Filhos que não conversam com o pai e com a mãe. Não tem um bença pai, bença mãe, cheguei, estou saindo. Não, aquele silêncio. Chega, bate porta, entra no quarto, sai, ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. Eu chamo esses filhos de filhos ruá. Não é assim que Jesus falou? O vento, todo mundo, ninguém vê, todo mundo ouve o ruído. Ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. Tem filho que é o filho ruá. Você só ouve o ruído, não sabe de onde veio, nem para onde vai. Essa indiferença, o que é isso? Água entrando no barco. A família não reza. É série para série, série para série. Aí a água está entrando e ninguém está tirando, né? A água está entrando, ninguém está tirando. Deus está pedindo para obedecer, ninguém está obedecendo. Jesus dormiu, ninguém quer acordar. O vento é o contrário, ninguém toma consciência, até que a coisa começa a afundar. Aí quando a coisa começa a afundar, ai meu Deus, aí pode ser tarde como o Titanic. Não há o que fazer, ele vai afundar. Meus irmãos, o que nós podemos aprender com esses 3 exemplos, para a gente rezar e cantar um pouquinho? Repita comigo: Cristo não apenas acalma. Cristo não apenas acalma os mares físicos. Os males físicos. Mas Ele quer acalmar. Mas Ele quer acalmar os mares dentro de nós.
males dentro de nós. Sabe aquele mar revolto, aquela tempestade? Ela não é fora de nós, ela é dentro de nós. Talvez na sua família, olha que interessante, a tempestade seja você. Talvez quem está afundando o barco da sua família é você. É o seu vício, é o seu temperamento, é a sua falta de paciência, a sua grosseria, a sua indiferença, a sua brutalidade, a sua arrogância. É isso que está afundando o barco. Então Jesus, ele acalma não apenas o mar externo, mas o mar interno. Essa tempestade que Jesus não está no barco, ele acha que o barco vai afundar, Jesus chega caminhando sobre as águas. A hora que ele sobe no mar, a hora que ele sobe no barco, e no primeiro exemplo, que ele está dormindo, a hora que ele acorda, os dois evangelhos, Jesus olha para o mar e diz assim, ó, cala-te! O mar, ó. Ou seja, o mar se cala, o ser humano não se cala. E é o pai falando na cabeça do menino a mesma coisa 500 vezes, e a mulher reclamando, e o marido falando, e filho gritando, e gato miando, e cachorro latindo, e calopsita voando, uma confusão. Ninguém cala. O que é o cala? Deixa eu escutar primeiro, para eu falar depois. A gente não escuta o outro, você quer falar com o outro, não, escuta o outro. Pai, meu menino não fala nada. Não, é porque ele está gritando. Ele está gritando. Só que ele não está gritando aqui, ó. Olha o cara. Olha o que ele anda fazendo. Olha onde ele está indo. Olha com quem que ele está andando. Ele está gritando. Ninguém ouve. Ninguém ouve. Acalmar os mares interiores. Talvez você pode rezar isso, viu? Ô Jesus, acalma os meus mares interiores. Talvez dentro de você, ó, tem gente que é assim, tem que dar uma... Acalma os meus mares interiores. E segundo, é nossa fé no poder tranquilizador de Cristo e nossa rapidez em pedir sua ajuda que permite que Ele acalme nosso coração durante as tempestades da vida. Jesus está no barco dormindo, precisou apenas os discípulos acordá-lo. Quando Jesus vem andando sobre o mar, eles vão dizer, é um fantasma. Jesus fala, sou eu. Pedro vai, a hora que os dois entram no barco, o mar se acalma. Ou seja, Jesus está apenas, ó, esperando a sua atitude, me ajuda, só isso. Você não sabe rezar? Hoje à noite você reza isso, Senhor, eu fui à missa hoje, o padre falou, eu quero repetir, me ajuda. Acorda na minha vida, Senhor, acorda e me ajuda, porque o barco da minha família está afundando. O barco do meu casamento está afundando. O barco do meu trabalho está afundando. O barco da minha saúde está afundando. O barco da minha alegria está afundando. Me ajuda. Jesus estava ali dormindo. Foi só os discípulos chamarem que ele acorda e ele acalma o mar. Só que aqui ele vai chamar a atenção, né? Depois que ela acalma o mar, ele vai dizer para os discípulos, por que duvidastes, homens fracos na fé? Precisamos ter fé, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E acima de tudo que eu falei esta noite, meus caros, para a sua família, para o seu casamento, para a sua saúde física, mental, emocional, para o seu trabalho, para a sua faculdade, o conselho para todos nós é um só. Na hora da tempestade, não pule do barco. Há pessoas no barco que precisam de você. Não abandone a sua família. Não abandone o seu casamento. Não abandone os seus filhos. Não abandone os seus pais idosos. Os pais criaram a criança a vida toda. A hora que eles estão velhinhos, que mais precisam, os filhos pulam no barco. Vão para outro barco. Claro, o barco da vida deles. Lá está a mulher dele, os filhos. Mas podemos viajar do lado, cuidando do barco dos pais. Amigos que você tem há anos. Hoje se troca de amizade como se troca de meia. Não estou entendendo isso. Ninguém é amigo de ninguém. A maioria das pessoas tem amigos novos. Onde estão os seus amigos antigos? Eu não tenho amigos antigos. Eles passam, eles vão. Ou seja, você está pulando do barco. Você está sempre procurando um barco novo. Não. Frequente barcos novos, mantendo contigo os barcos mais antigos. Aqui está escrito na leitura. Eu vejo aqui, gente. Claro, não tem como falar tudo, porque eu fico rezando, as coisas vêm na minha cabeça. Mas olha Marcos 4:36. Os discípulos, deixando a multidão, levaram Jesus consigo, assim como estava, no barco. E havia outros barquinhos com eles. Amém? A gente não viaja sozinho, não. Você não está num barquinho isolado. Ao seu lado tem outros barquinhos. Quem são esses outros barquinhos? Seus amigos. As pessoas com quem você convive. As pessoas que você gosta.
De vez em quando você vai no barquinho do outro, fazer uma visita, ver um filme, passear. Aí depois você volta para o seu barquinho. Sua família está lá te esperando. Aí você está num barquinho, você olha para o outro barquinho, você vê uma pessoa legal, aí você dá uma piscadinha, faz assim. Aí a pessoa gostou de você, de vez em quando vai no barquinho dela, ela vem no seu barquinho, até um dia que os dois falam assim, a gente não quer ficar separado dos barquinhos, mas não. A gente quer um barquinho nosso. Ah, você quer um barquinho? Então você quer navegar comigo? Quer casar comigo? Eu quero. Aí o dia do casamento, aí chega um barquinho novo. Aí os dois estão lá. Mas do lado dos dois tem outros barcos, né? O barco dos pais, o barco dos irmãos. Tá vendo? Só vai crescendo os barcos. Interessante. Quando a tempestade vem, ela nem sempre vem só na sua casa. Não pense que é só a sua família que tem problema, viu? Não pense que é só a sua família que tem gente doente. Não pense que é só você que enfrenta problema no casamento. Não pense que é só você que enfrenta filho bebendo, filho com a vida desregrada. Se você olha para os barquinhos do lado, está todo mundo enfrentando problemas parecidos. Mas o que não pode é você pular do barco. É você abandonar a sua família. É você deixar as pessoas à deriva. Você de casa e quem está aqui, feche os seus olhos um instante. Pense agora no barquinho da sua família, no barquinho do seu casamento, do seu namoro, o barquinho da sua vida. Se você olha no seu barco, tem coisas que só você tem. Tem coisas que só você faz. O nosso barquinho é a nossa vida. Cada um tem o seu sonho, as coisas que gosta de fazer, a maneira como você se relaciona. Isso é muito importante. Mas olhando no seu barquinho, certamente ali tem outras pessoas, seus pais, seus irmãos, seus filhos, seu marido, sua esposa. Quem tem melhores amigos, você pode visitá-los também no barquinho deles, mas sempre voltando para o seu. Senhor, eu quero aprender a lidar com as tempestades da vida. No momento do sofrimento, parece que só eu estou sofrendo. Parece que só a minha família passa por necessidade. Mas esta noite, eu tomo posse da tua palavra que diz em Romanos 8:28, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo no meio da tempestade, eu quero amar a Deus. Mesmo com o mar revolto, eu quero amar a Deus. Mesmo com problemas na minha família, no casamento, problemas de saúde, problemas no trabalho, problemas com dinheiro, eu quero amar a Deus. Porque a tempestade vai passar e eu não vou abandonar o meu barco. Eu não vou abandonar as pessoas que Deus me confiou, mas pela oração eu verei o milagre no barquinho da minha família. Eu não quero, Senhor, que nenhum parente ou amigo tenha que deixar o barco porque não quer mudar de vida. Eu te peço, Jesus, que amoleça esses corações, que dê a esta pessoa uma visão da realidade. Tira, Senhor, esta viseira, cura, Senhor, esta cegueira espiritual, que não deixa a pessoa ver que é ela o problema da família, que é ela que está afundando o barco da família, o barco do casamento, o barco da amizade, e ela que tem que tomar atitude de mudança, atitude de ser uma pessoa melhor. Senhor, afasta do meu coração e da minha vida comportamento parecido com Jonas. É aquele que fugiu, é o fujão, é o desobediente. Dá-me o Espírito Santo, para que eu possa obedecer a tua palavra, para que eu possa viver a tua palavra. E se no barco da minha vida Jesus está dormindo, hoje eu quero acordá-lo com a minha oração,
com a celebração da Santa Missa, com a leitura da palavra. Eu preciso manter Jesus acordado no barco do meu coração, porque se ele dormir, a tempestade virá. Eu vou acordar o Senhor, eu vou acordar Jesus. E dai-me a graça, Senhor, de não ter uma vida contrária ao Espírito Santo. No Evangelho de Mateus 14, aquele barco quase afundou, porque o vento era contrário. Eu não posso ter uma vida contrária ao Espírito Santo. Eu quero viver sob a direção do Espírito. Então, Senhor, afasta do meu coração toda desobediência, toda frieza espiritual que faz com que Jesus durma, toda vida contrária ao Espírito Santo. Esta noite, Senhor, eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor está fazendo e quer fazer na minha vida e na vida da minha família. Eu não vou abandonar o barco. Eu não vou abandonar as pessoas que Deus me confiou. Eu não vou abandonar os meus pais. Eu não vou abandonar os meus irmãos. Eu não vou abandonar a minha esposa, o meu marido, os meus filhos. Eu não vou abandonar os meus amigos. Porque a atitude mais fácil é a atitude dos medíocres, que é pular do barco, é salvar a própria vida, vendo o navio naufragar. Não, eu vou lutar, eu vou perseverar, porque o vento, ele pode até balançar o barco da minha família, o barco do meu casamento. O medo, ele pode até me cercar e querer me afogar. Mas neste momento, eu irei clamar o nome de Jesus, o Filho de Davi. Ele vai me ouvir. Ele vai repreender o mar. Ele vai repreender o vento. Senhor Jesus, eu não tenho medo do mar, pois firme está a minha fé. Hoje eu aprendi que no meu barquinho está Jesus de Nazaré. E se a tempestade vier, e se o medo me cercar, se o vento soprar, eu vou clamar o nome de Jesus, e Ele me socorrerá. Obrigado, Jesus. Louvores e glórias a Ti. Sim, Senhor, eu tomo posse desta palavra desta noite, porque na minha família, no meu casamento, no meu trabalho, no meu estudo, nos meus relacionamentos, eu posso estar vivendo esta tempestade. Quantas pessoas estão com medo de perder a família, medo de perder o seu esposo, a sua esposa, medo de perder os seus filhos, filhos com os pais doentes e medo de perder os seus pais. Acorde, Jesus. Jesus está no seu barquinho e você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Eu convido você agora a clamar ajuda a Jesus. Jesus sabe qual barco está afundando. Jesus sabe na sua vida qual é a tempestade que você está enfrentando. Então chame, peça ajuda a Jesus. Apresente a Ele a sua vida, os seus problemas, os seus traumas, a sua carência, a sua solidão, depressão, ansiedade, vontade de morrer, vontade de abandonar tudo e todos. Peça ajuda ao Senhor. Você que já pensou em pular fora do barco da sua família, em abandonar o seu casamento, em desistir dos seus filhos, em desistir do seu marido, da sua esposa. Você que pulou do barco do seu sonho, do seu futuro.
da sua felicidade, da sua santidade em Deus. Acorda o Senhor, Ele vai repreender o vento, Ele vai acalmar o mar. Esta é a palavra que Deus reservou para nós neste momento. É a palavra que Deus reservou para você. Estamos aqui no santuário ao vivo. Estamos agora para milhares, dezenas de milhares de pessoas espalhadas Brasil afora. Essa pregação irá chegar em inúmeras pessoas já a partir de amanhã. Então seja também um evangelizador. Se durante esta pregação você lembrou de pessoas talvez da sua família, amigos, pessoas que estão enfrentando tempestades da vida, seja um evangelizador. Compartilhe esta pregação. Copie o link e cole nos seus grupos do WhatsApp, para sua família, para os seus amigos. Uma palavra como essa, ela pode salvar uma vida, ela pode salvar uma família, ela pode salvar um casamento. Nós estamos vivendo um mundo que prega muita facilidade na dificuldade. O mais fácil é pular do barco. O mais fácil é abandonar as pessoas quando elas mais precisam de nós. E grave no seu coração o que eu vou te dizer. Quando as pessoas menos merecem ser amadas, é aí que elas mais precisam de amor. Para que você possa ser quem você deva ser, é preciso que alguém te ame como você é. A mudança, ela não virá para que você ame. É pelo amor que você verá a mudança na sua casa e no seu casamento. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixe o seu like, o seu joinha. Isso é muito importante. Clique no sininho e ative as notificações. Deixe no comentário o que mais tocou o seu coração durante esta pregação. Qual a reflexão para a sua vida que você tira de tudo isso que rezamos? E mais uma vez insisto, vamos evangelizar. Compartilhe este link com as pessoas que precisam desta mensagem para acalmar o coração e acreditar que Jesus, Ele acalma o mar e Ele cala o vento. Não apenas os mares de fora, mas principalmente aqueles que estão dentro de nós. Ao Senhor Jesus, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar de pé? Para que o seu barquinho não afunde, é necessário 7 pessoas para te ajudar a remar. Então você vai abraçar 7 pessoas, um abraço apertado, e vai dizer para a pessoa: tenha perseverança e nunca abandone o barco das pessoas que te amam. Pode abraçar. Tenha perseverança e nunca abandone o barco das pessoas que te amam. Perseverança. Não abandone o barco. Não abandone o barco. Amém. Não, tenha perseverança, nunca abandone o barco. Amém. Tenha perseverança e nunca abandone o barco das pessoas que te amam. Você que tem casa, perseverança. Nunca abandone o barco das pessoas que te amam.